E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Vamos orar? Fecha o olhinho, nós vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para trazer uma mensagem para a tua igreja, Pai. Teremos como base essa mensagem que foi dada a Jeremias. Mas eu te peço, Deus, que essa mesma mensagem que está escrita aqui na tua palavra seja também útil em nosso dia hoje, nessa noite de hoje. Que essa palavra, Pai, possa falar nos corações, para que nós possamos, ó Pai, ter realmente esperança, para que nós possamos viver nesse mundo que é um mundo mau. Mas, apesar de tudo isso, é o Senhor que reina e direciona todas as coisas. Por isso eu te peço em nome de Jesus que me use nessa noite para ser um instrumento do Senhor, para trazer essa mensagem para a tua igreja em nome de Jesus, e a bênção do Senhor seja derramada sobre todos nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Quero começar comentando com vocês algo que aconteceu semana passada. Semana passada foi aniversário do meu filho mais novo. Nós tiramos um tempo para poder ir até o bairro Eucaliptal. Eu morei durante muito tempo ali nesse bairro. E nós chegamos lá. Eu queria mostrar o local onde eles nasceram. E nós chegamos, eu levei pelos lugares onde nós passávamos, e de repente meu filho mais velho falou assim: eu lembro dessa praça. Eu lembro que aqui tinha água. Era um chafariz que tinha ali na praça. Hoje não tem mais. Mas isso veio à mente dele. E nós demos uma rodada pelo bairro e ele foi lembrando de coisas. E sabe por que eu estou falando isso? Da importância de nós criarmos memórias. Aquilo que nós fazemos, as pessoas que vivem junto de nós, nossos filhos enquanto criança, minha esposa e ela em relação a mim como marido, você com seu pai com você. É preciso que nós levemos isso em consideração, o fato de criar memórias, porque chegará um dia em que eu não estarei mais presente, mas as lembranças, essas ficarão. E as pessoas, quando têm lembranças, e quando essas lembranças são boas, você sempre estará com ela. Não importa onde ela vai, ela sempre vai lembrar: poxa, eu passei por esse lugar e meu pai estava comigo. Eu passei por aqui. Foi aqui que a minha mãe me disse determinada palavra e isso me ajudou. O fato de criar memórias é bom. Existe uma música do cantor Roberto Carlos chamada Traumas. Eu acho a letra dessa música muito incrível. E tem uma frase nessa música que eu acho ainda mais incrível do que tudo. A frase diz o seguinte: agora eu sei o que meu pai sentia depois que eu cresci. Somente depois que nós crescemos, levamos a nossa vida e vivemos a nossa vida nos altos e baixos que enfrentamos, é que nós começamos a entender tudo aquilo que nos foi falado pelos nossos pais, dos conselhos que foram dados, das palavras que foram faladas, dos cuidados que eles tiveram. Mas isso só depois que nós crescemos e começamos a passar pelas mesmas coisas das quais eles passaram. Aqui no capítulo 4, nós lemos o 3, mas no capítulo 4 de Lamentações, faz parte de um contexto de lamentação coletiva que Jeremias escreveu sobre a destruição de Jerusalém e do templo sobre os babilônicos. O capítulo, ele retrata a terrível condição da cidade e do povo após a invasão, descrevendo a devastação, descrevendo
a fome, o sofrimento, a degradação, tudo aquilo que foi enfrentado pelos habitantes que ali estavam. Jeremias destaca a ira de Deus e a punição por causa da desobediência e da idolatria do povo de Judá. O capítulo 4 ele serve como um apelo ao arrependimento, chamando o povo a reconhecer seus pecados e buscar a misericórdia e a restauração de Deus. O papel da igreja é esse, é fazer com que a mensagem de Deus chegue até você, é fazer com que a mensagem que chega até você faça você refletir, e nessa reflexão você reconhecer que há fatos, que há coisas na sua vida que precisam ser mudadas, que há coisas que você faz que não agradam a Deus, no entanto você faz. E por que você faz? Porque independente de estarmos dentro da igreja, ainda somos pecadores. Deus, Ele olha para mim e olha para você, Ele nos vê santo, porque sobre nós está o Espírito dele, que é santo. Sobre nós está o sangue de Jesus, que foi derramado numa cruz. Então, quando Ele olha para mim, Ele me vê como um ser justificado. Mas apesar dessa justificação, eu ainda estou no mundo, e enquanto eu estou no mundo, eu estou sujeito a qualquer momento a pecar, a qualquer momento fazer algo que vai desagradar a Deus. E é por isso que aqui, no capítulo 3, que nós lemos, de Lamentações, no verso 21, o profeta ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Essa é a importância de você criar memórias, que eu falei no início. A importância de você saber e conhecer tudo que Deus já fez por você até agora. As coisas pelas quais você passou e suportou, e Deus estava ali, te sustentando, te amando, te mostrando, te aceitando, te perdoando, te amando, porque a misericórdia dele é grande demais. A misericórdia do Senhor é muito grande. E é importante nós reconhecermos que a adversidade faz parte da vida. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui, para o nosso aprendizado, é que nós reconhecemos que a vida ela é cheia de adversidades. E nós estamos sujeitos a ela, porque nós fazemos parte da vida. E nós precisamos refletir sobre como lidar com as dificuldades e entender que negá-las não é a solução. As adversidades, elas existem. Não é um sonho. A realidade, ela existe. E ela chega. Às vezes não tão boa. Algumas vezes melhor do que aquela que você esperava. Mas existem as adversidades. E nós precisamos enfrentar a realidade dessa adversidade. Nós podemos buscar recursos, estratégias para lidar de forma mais eficaz com os desafios que surgem ao nosso caminho. No livro de 2 Reis, no capítulo 4, existe a história de uma viúva. Ela estava numa situação muito difícil. É algo que de repente alguém aqui possa já ter passado. Eu não passei, mas quase passamos. Essa viúva, ela estava com a botija vazia, não existia nada para comer na casa dela. E ela estava preocupada, porque como ela iria alimentar? Como ela podia alimentar também a sua casa? Sabe o que essa mulher fez? Ela foi buscar ajuda. Mas acontece que a ajuda que ela foi buscar foi a pessoa certa onde ela deveria ir. Ela foi buscar ajuda num homem de Deus. Então a importância de, no momento da adversidade, buscar no lugar certo. Buscar no seu irmão. Buscar na sua igreja. Buscar em Cristo. Existe uma ilustração, não sei se isso é verdade ou não, eu ouvi e vou repassar para vocês, de uma história de um homem que estava no bar, e ele estava ali bebendo, e depois saiu, indo para casa, ele perdeu o documento, a carteira dele caiu no chão. Um amigo dele, que estava com ele, que tinha ficado para trás, veio logo em seguida. Quando esse amigo chegou, encontrou esse amigo ali no chão,
procurando a carteira. E esse então perguntou para ele: o que você está procurando? E o rapaz, bêbado, respondeu: eu estou procurando a minha carteira, porque ela caiu no chão. Só que eu não estou achando. Você pode me ajudar? E os dois começaram a buscar, a procurar. Nenhum dos dois encontrava. Até que aquele segundo que chegou perguntou para o primeiro: você tem certeza que foi aqui que você perdeu? E o outro respondeu: não, eu perdi lá atrás, mas eu estou procurando aqui porque aqui tem luz. Deu para entender? Ele estava procurando no lugar errado. No momento de dificuldade, no momento das adversidades, devemos recorrer sim à ajuda. É por isso que a igreja existe. No nosso tempo, no meu lá e da Vita, nós ouvíamos muito falar determinada frase: a igreja é um hospital. Hoje quase não se fala mais isso. Mas por quê? Vocês lembram que Jesus falou que não são os sãos que precisam de ajuda, mas os enfermos? Querendo ou não, irmãos, todos nós somos enfermos, seja emocionalmente, alguns fisicamente, alguns outros espiritualmente, mas em algum grau todos nós somos enfermos e precisamos da graça de Deus. O segundo ponto é lembrar sobre a fidelidade de Deus. Nós devemos observar a mensagem de esperança contida nas palavras de Jeremias sobre a fidelidade de Deus. Veja o versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quando nós refletimos sobre a misericórdia e o amor incondicional do nosso Deus, nós seremos encorajados a lembrar das provas que superamos e das bênçãos que já recebemos. E com isso nós nos fortalecemos em fé, nos fortalecemos na nossa fidelidade para com Deus. Encontramos ali força para preservar em meio às dificuldades. Essa é a importância de você ser fiel com seu marido, com seu filho, com seu pastor, com sua igreja, com os líderes que aqui estão e com o seu Deus. São essas pessoas que no momento da adversidade vão ajudar você na sua fé, a buscar, a encontrar em Deus novamente essa aqui. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. O ponto 3, que nós devemos entender quando lemos também aqui Lamentações 3, que nós devemos manter a esperança na provisão divina. É preciso que nós enfatizemos a importância de mantermos a nossa esperança na provisão divina. Devemos discutir o que significa esperar no Senhor e confiar na sua bondade, pois quando nós nos encontramos em situações difíceis, sabe o que nós precisamos fazer? Algo que o salmista aprendeu e colocou na palavra de Deus para que nós possamos copiar dele. Salmo 40 diz o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou e ouviu quando eu clamei por socorro. Se nós aprendermos isso com o salmista, a esperar na provisão de Deus, a buscar na presença de Deus em oração e meditação na palavra, nós encontraremos consolo e direção para enfrentar as adversidades com confiança e esperança. Precisamos esperar confiantemente no Senhor. O quarto ponto é que nós devemos cultivar paciência e perseverança. Paciência e perseverança. Verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Existe uma necessidade de nós cultivarmos a paciência e a perseverança durante a tribulação, porque o Senhor, Ele é compassivo e misericordioso e muito paciente e cheio de amor. É o que diz o salmista no Salmo 103. A paciência, ela é uma virtude que nos ajuda a lidar com as dificuldades de maneira equilibrada.
Sabe aquele momento em que você perde a paciência? A irmã até comentou isso ontem lá na 7ª igreja. Aquele momento em que você sente vontade de chutar o balde, jogar tudo para cima. Algumas vezes nos desequilibramos e começamos a gritar, aí diz aqueles que nesse momento você perde a razão. Mesmo que você esteja certo, no momento em que você começa a agredir com aquela desculpa de eu sou sincero, você perde a razão. Então nós devemos cultivar a paciência, aprendamos a lidar com as dificuldades de uma maneira mais equilibrada. É preciso também cultivar a perseverança que nos leva ao amadurecimento espiritual. Todas as vezes que eu consigo ser perseverante, esperar mais, e esperar mais um pouco, e ainda mais um pouco, isso nos ajuda a crescer. A nossa fé aumenta. E Deus vai cuidando de nós a cada passo desse. Calma, ainda não é essa hora. Calma, vai chegar a hora. Você não pode desesperar. Senhor, quando vai ser? Minha hora, qual é? Não é agora. Espera. Tem até aquela música, né, que no passado nós cantávamos. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Faz parte da paciência. Ela nos ajuda em nosso amadurecimento espiritual. Ela fortalece a nossa fé, nos capacita a superar os desafios com determinação. Tanto a paciência quanto a perseverança, ambas são essenciais para que nós possamos alcançar os nossos objetivos e enfrentar as dificuldades que surgem ao longo do nosso caminho. As adversidades, elas virão. O que nós precisamos é saber como lidar com elas. Às vezes pode ser tentador procurar soluções rápidas para os nossos problemas, mas a paciência nos permite esperar pelo momento certo de agir. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio, com paciência, com perseverança. Para nós concluirmos, duas coisas que eu quero deixar para vocês aqui. A primeira é que nós devemos aplicar esses princípios bíblicos em nossa vida diária para enfrentar os desafios. E quais são esses princípios? O primeiro é perseverar nas adversidades. Depois, renunciar aos padrões do mundo. Combater o desânimo, buscar o crescimento espiritual constante e ser um testemunho vivo do amor de Deus. A Bíblia diz que é uma nuvem de testemunhas que está olhando para mim, está olhando para você a cada dia. Algumas vezes não preciso eu abrir a boca para falar de Jesus para alguém. Ao olhar para você, ao olhar para mim, nas nossas reações, essas pessoas verão as diferenças. Buscarão elas conhecer o que te faz diferente. Buscarão elas conhecer qual o motivo de você ser paciente. Qual o motivo de você ter forças para suportar as adversidades quando elas chegam? Buscará ela conhecer qual é o segredo. E você vai simplesmente falar: não há segredo. Não há segredo. A outra coisa que eu quero deixar é que, apesar das dificuldades, a aplicação desses princípios traz transformação e nos permite experimentar a plenitude do amor e da graça divina. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos superar esses desafios e crescer em nossa jornada espiritual. O capítulo 3 de Lamentações, verso 21, é isso que eu quero deixar com vocês. Comece a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Quando me convidaram para estar aqui, eu logo pensei na Vita. Eu falei: a Vita faz parte disso. A Vita faz parte da minha lembrança, que me dá esperança. Eu vejo rostos aqui que também me traz a mesma sensação, porque foram os rostos com os quais eu convivi nos momentos difíceis, também nos momentos alegres. Ultimamente eu tenho ouvido muito músicas
lá dos anos 80, dos anos 90, que são as músicas que eu ouvia naquele período. São as músicas das quais me fizeram crescer na presença de Deus. Não que hoje não tenham músicas boas, mas é aquela coisa de criar a memória. É aquela coisa de trazer à memória aquilo que me dá esperança. E por falar nisso, eu trouxe aqui uma poesia e trouxe também um presente que eu ganhei do meu filho. Meu filho, ele me deu esse presente aqui. Diz ele que é para eu parecer judeu. Sou um judeu. Mas eu quero falar uma poesia e depois cantá-la também. A poesia, ela diz o seguinte, que é algo que eu também quero deixar para vocês, trazer à memória. Use essa poesia como uma oração, porque essa poesia eu já trouxe aqui nesses períodos passados. Foi uma das primeiras aqui nessa igreja e é uma das que me traz muita esperança. Ela diz o seguinte: quero teu amor para entender que as flores nunca vão nascer sem que exista uma semente para oferecer sua própria vida em troca por amor. Quero teu amor para ver além do que os meus olhos podem ver, pois a resposta sempre chega no amanhecer e a noite nos prepara para receber. Faça dessa a sua oração. É esse amor de Jesus a qual nós não temos outro para comparar. É esse amor de Jesus que faz a minha alma glorificar. É esse amor de Jesus pelo qual eu vivo e não consigo viver sem esse amor. É Ele que me faz caminhar por qualquer lugar onde eu possa estar. Mas Ele sempre está me guardando, Ele sempre está me livrando e me fazendo amar. E é por isso que nós não podemos viver sem o seu amor. Amém?